Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estaremos vendo hoje o capítulo de número 15 de 1 Crônicas. Nós veremos Davi levando a arca para Jerusalém, mas Mical, a sua esposa, desprezando Davi. Aqui quem está falando é o pastor Daniel, Deusdete das Semeadores. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia, ou então mantenha ela aí na sua mão para você acompanhar o nosso desenvolvimento. Também você tem a opção de entrar em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, localizar o texto de 1 Crônicas 15, onde você vai ver essa parte da narrativa escrita, com ilustrações, gráficos, tabelas, e também você vai ter a parte da Bíblia segmentada. Nossas reflexões se encontram no capítulo 15, na parte 2, que é o reino dividido. 1 Crônicas e 2 Crônicas foram juntadas e formaram, nós dividimos esse conjunto em 4 grandes partes. Nós já vimos as genealogias do povo de Deus na primeira parte, e nós estamos vendo agora o Reino Unido, que começou no capítulo 9 e vai até 2 Crônicas, capítulo 9. É uma parte bem extensa. Dentro dela nós estamos vendo o reinado de Davi, depois nós iremos ver o reinado de Salomão. Até o capítulo 29 deste, como já falamos e temos repetido, estamos nos lembrando de que a função de mostrar o Reino Unido era dar para os exilados um ideal da unidade, principalmente em Davi, onde o cronista irá procurar valorizar muito mais o sucesso do que os fracassos do rei. Ele vai também enfatizar o apoio geral recebido por Davi e o seu interesse em construir o templo. O templo passa a ser unificador. Assim, a divisão dessa parte se deu também em 4. Nós já vimos que Davi se tornou rei, nós já vimos o amplo apoio que ele recebeu, e nós estamos vendo agora os preparativos para o templo. E depois nós veremos o fim do seu reinado para poder entrar o reinado de Salomão. Então estamos em continuação com os preparativos do templo. Nessa parte dos preparativos do templo, para reforçarmos nosso aprendizado, estamos vendo como o cronista relatará o segundo elemento essencial do reino, considerado exemplar de Davi, ou seja, os seus preparativos repletos de entusiasmo para a construção do templo. Nós dividimos essa parte também em 2. Davi levando a arca para Jerusalém e Davi fazendo os preparativos para o templo. Davi leva a arca para Jerusalém, em continuação. Nessa sessão, o cronista vai relatar como Davi conseguiu centralizar o culto em Jerusalém. Uma comparação importante com 2 Samuel 5 e 6 indicará que o material em Samuel e Crônicas é organizado topicamente e não estritamente de forma cronológica. Também aqui vamos dividir, para melhor compreensão, essa parte em 3. Davi fracassa na primeira tentativa de transportar a arca, nós já vimos, usando métodos errados, imitando os filisteus com carros novos. As bênçãos que distinguem Davi, já vimos também. E Davi transportando a arca com sucesso, conforme está escrito na lei, conforme Deus manda. Davi transporta a arca com sucesso. Aqui nesse capítulo começa o relato da transferência da arca bem-sucedida e da celebração subsequente. É possível revermos em análise apoiados pela Bíblia de Estudo de Genebra, que é aquela que nós estamos utilizando em nossas reflexões, baseados em seus comentários, que o cronista usa 2 Samuel 6:12 a 19, em 15:25 a 16:3, e acrescenta 15:1 a 24, também 16 de 4 a 43. Essa seção de apenas 2 capítulos, didaticamente, pode ser dividida da seguinte maneira para melhor compreensão. A primeira tentativa de transportar a arca tinha sido mal sucedida, e aqui a ênfase estava no emprego do método certo, ensinado por Deus para o transporte da arca, que não poderia ser feito de qualquer maneira, como tinha sido feito na primeira tentativa. O cronista mostra que o transporte da arca se deu conforme a lei, conforme está escrito na lei de Moisés, a legislação mosaica. Êxodo 25:12 a 15, Deuteronômio 10:8, 18:5. O propósito dentro do coração de Davi estava correto. E a forma de conduzir a arca também. Tudo estava preparado então para uma segunda tentativa. Há muitas lições aqui para nós, hein?
Primeiro, que somos de fato humanos e sujeitos ao erro, e que o erro pode gerar consequências desastrosas e graves. Segundo, que não devemos desistir de nossos projetos, pois buscando a Deus foi que Davi encontrou um jeito certo de se fazer a coisa certa. Terceira, Deus nos ama apesar de nós. E devemos confiar nele, seguindo sempre sua direção em tudo, a sua lei, a sua palavra. Isso não dá um sermão e tanto? Quem sabe um dia a gente ministra por aí. Dos versos 3 ao 24 são ministradas instruções detalhadas do transporte da arca para os levitas e sacerdotes. As 3 divisões dos levitas, coatitas, meraritas, gersonitas, são incluídas na organização do culto realizada por Davi. Percebe-se um grande interesse do cronista pelas ordens levíticas de Davi para o período após o exílio. Os 2 sumos sacerdotes do verso 11, Zadok e Abiatar, serviram a Deus no reinado de Davi. Zadok servia no tabernáculo mosaico em Gibeão e Abiatar em Jerusalém. Capítulo 18, verso 16 e 27 e 34. Posteriormente, Salomão excluiu Abiatar devido ao seu apoio a Adonias. Está lá em 1 Reis 1,7 e também no capítulo 2, versos 26 e 27. Para o cronista e seu público pós-exílio, Zadok e seus descendentes representavam a família sumo sacerdotal. A partir do verso 16 até o 24, o cronista apresenta detalhes acrescentados sobre a música tocada nessa região. Em várias passagens, veja aí a Bíblia de Estudo de Genebra, vemos esse interesse do cronista pela música sacra. São diversas passagens. O cronista deixa claro que não é somente o interesse pela música sacra, mas também com a restauração do culto apropriado no período pós-exílio. Davi tinha se entristecido muito da primeira vez, muito. Aquilo tinha sido demais para ele. Ele mesmo exclamara: como vai vir a minha arca do Senhor? No entanto, como era homem segundo o coração de Deus, não ficou prostrado. Levantou-se, ergueu-se e buscou o Senhor. A arca então foi tirada provisoriamente na casa, que tinha ficado provisoriamente na casa de Obed-Edom, levita da família de Corá, da clã de Coate, autorizado sim para cuidar da arca. De lá, que tinha ficado provisoriamente na casa dele, e por causa da arca, foi ele muito bem abençoado, avisaram a Davi, e este com grande alegria, e agora seguindo as instruções de Deus, transportaram a arca da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. Reparem que a arca da aliança para Obed-Edom representou bênçãos, e não havia nele temor em recebê-lo em sua casa. Recebê-la, né? Para usar, morte, haja vista a sua irreverência. Fazendo-se um paralelo, podemos ver que Cristo, a quem a arca tipifica, foi pedra de tropeço para usar. Ó. Mas para Obed-Edom, pedra de esquina, eleita e preciosa. 1 Pedro 2, versos de 6 a 8. Eles agora não estavam usando carros novos, como fizeram os filisteus, mas estavam transportando ela, como está escrito em Êxodo 25, verso 14, Josué 6, nos ombros dos sacerdotes. Depois dos primeiros 6 passos, paravam e sacrificavam 7 novilhos e 7 cardeiros. E como tudo ia bem, seguiram assim até o final. Para tomar parte do cerimonial, Davi teve de usar roupas sacerdotais, pois não serviam os trajes civis nem os reais, pois representariam irreverência e profanação. Na euforia, Davi fez subir com júbilo e ao som de trombetas a arca do Senhor. Ele saltava e dançava na presença do Senhor de forma tão frenética que as suas roupas esvoaçavam, e assim partes desnudas do seu corpo apareciam aos olhos das suas servas. Sua esposa Mical o desprezou em seu coração por causa disso. Ao chegar em casa, Mical o censurou, 2 Samuel 6,20. Mas ele respondeu. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo a mim e ao teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor é que eu tenho me alegrado.
E ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem tu falaste, delas serei honrado. Está lá em 2 Samuel 6, 21 e 22. A palavra de Deus diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Em Crônicas, esse fato de sua repreensão sarcástica em 2 Samuel 6:20 foi omitida, talvez para se evitar qualquer dúvida acerca da pureza da adoração de Davi. Continuamos a ver em nossas reflexões nosso Deus, que tudo nos entrega de bom grado, mediante sua graça e amor. São exemplos dessa graça e amor. Que métodos foram empregados por Josué para conquistar a cidade de Jericó? Deus não precisou das técnicas e táticas modernas do Egito ou das nações vizinhas para dar ao exército de Israel essa grande vitória. Deus exigiu o quê? Obediência. Pela obediência à sua palavra, Deus entregou a eles um método inédito que, se aplicado por qualquer pessoa neste planeta, nunca irá derrubar muralha nenhuma. Que métodos, técnicas ou táticas os discípulos usaram para anunciar a morte e a ressurreição de Cristo na origem da igreja diante dos romanos e dos judeus que tinham acabado de crucificar o Messias? Técnica nenhuma desse mundo iria fazer com que fosse ouvida pouco tempo depois a frase: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós, Atos 17:6. Se formos igualmente obedientes a Deus e a sua palavra, como foram os primeiros cristãos, também nós iremos transtornar a nossa geração. Que métodos, técnicas ou táticas Moisés usou para tirar do Egito o povo de Israel e conduzir ele até Canaã? Tudo foi entregue por Deus, de mão beijada. Ele somente tinha de obedecer e seguir a palavra de Deus. Deus sempre deu a eles uma saída. Todas as vezes que obedeciam, prosperavam e eram exitosos. Quando não, lá vinham sobre eles perseguições. E vocês se lembram do tabernáculo e de todos os utensílios do templo? Foi o próprio Deus quem entregou o modelo, o desenho, os planos. Está lá em Êxodo 25:9. Leia lá. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim o fareis. Ao homem compete apenas obedecer e seguir as instruções. E quanto ao óleo sagrado da unção, composto de 5 componentes: mirra, lágrimas amargas, cinamomo, canela, cálamo aromático, cássia, de azeite de oliveira, feito das melhores especiarias, com a medida certa de cada componente? Deus entregou tudo de mão beijada. Há muitas outras histórias que se aplicariam aqui, episódios que poderíamos verificar que Deus não quer, que Deus não valoriza carros, nem carruagens, nem cavaleiros, mas sempre, sempre, sempre a obediência. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Isaías 64:4. Que fique claro que não sou eu que vou fazer uma grande obra para Deus. Mas Deus é que poderá me colocar ou não em uma grande obra. A soberba, queridos, é a adoração de si mesmo. Que triste, hein, essa situação de Mical. Perdeu toda a sua família e no fim nem pôde gerar filhos por causa do seu coração desviado. Tem muita gente que se preocupa demais com as aparências e com a opinião dos outros, se esquecem de Deus. Amanhã estaremos aqui com 1 Crônicas 16. Veremos Davi concluindo com êxito o seu plano de transportar a arca para Jerusalém. Por hoje é só. Inscreva-se em nosso canal, curte, compartilhe, acesse nossa loja virtual semeadores.com.br. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Queridos, um bom dia na presença de Deus.